Transcrição da aula 17 do professor Joeyama do canal Univesp, tema Gerenciamento de memória. É gerenciar os recursos da máquina, incluindo a memória. O gerenciamento de memória é importante porque a memória é um recurso limitado e precisa ser alocada de forma eficiente para garantir que os programas possam funcionar corretamente. Existem vários algoritmos e técnicas utilizadas para gerenciar a memória, como o algoritmo de paginação, algoritmo de segmentação e algoritmo de partição fixa. O objetivo do gerenciamento de memória é maximizar o uso da memória e minimizar a fragmentação. O sistema operacional atua como um gerenciador de recursos, alocando e retirando recursos, incluindo a memória, para os programas de acordo com suas necessidades. Ele usa algoritmos e técnicas específicas para garantir uma alocação eficiente da memória, maximizando o uso da memória disponível e minimizando a fragmentação. Além disso, o sistema operacional também gerencia outros recursos, como processador, disco rígido, dispositivos de entrada e saída, entre outros. O gerenciamento de processos é uma parte importante do sistema operacional que envolve a alocação e desalocação de recursos, incluindo o processador. Os processos são programas em execução e precisam de recursos, como memória e processador, para funcionar corretamente. O sistema operacional gerencia esses recursos de forma a otimizar o uso do processador entre os vários processos em execução. Existem vários algoritmos e técnicas utilizadas para gerenciar os processos, como escalonamento de processos e gerenciamento de prioridades, e o objetivo é garantir que os processos possam ser executados de forma eficiente e justa. Existem diferentes formas de gerenciar a memória dependendo da arquitetura do sistema. Em sistemas embarcados ou sistemas simples, com apenas um único programa em execução, o gerenciamento de memória é geralmente mais simples e pode ser feito de forma estática. Já em sistemas mais complexos, com vários processos executando de forma concorrente, o gerenciamento de memória é mais desafiador e geralmente requer técnicas dinâmicas, como paginação e segmentação, para garantir que os processos possam acessar a memória de forma eficiente. Além disso, existem diferentes algoritmos para garantir a alocação e liberação de memória de forma eficiente, como o algoritmo de partição fixa, algoritmo de paginação e algoritmo de segmentação. Os programadores desejam uma memória que atenda a vários requisitos, como grande capacidade, velocidade de acesso rápido, estabilidade e baixo custo. A memória ideal seria uma memória não volátil, ou seja, uma memória que mantém os dados mesmo quando o computador é desligado, e também uma memória de alta capacidade e de baixo custo. Além disso, os programadores também desejam uma memória que seja fácil de programar e que possa ser acessada de forma eficiente pelos programas, garantindo assim uma melhor performance do sistema. Tecnologias como memórias flash, memórias RAM e memórias de estado sólido são exemplos de tecnologias de memória que tentam atender a esses requisitos. A memória cache e a memória principal. Cada uma dessas memórias tem características específicas como velocidade, capacidade e custo, e o sistema operacional precisa gerenciá-las de maneira eficiente. Além disso, o sistema operacional também precisa lidar com questões como alocação de memória, gerenciamento de fragmentação de memória e gerenciamento de memória virtual. Nas próximas aulas, vamos discutir esses tópicos em detalhes. Os programadores desejam uma memória grande, rápida, persistente e de baixo custo para criar suas aplicações. No entanto, essa situação ideal nem sempre é possível, então os programadores precisam se adaptar às limitações de memória do sistema. Existem diversos tipos de memória, como o registrador, que é uma memória mais rápida que se encontra dentro do processador. O gerenciamento de memória é um assunto importante no desenvolvimento de sistemas operacionais e programação de sistemas, pois afeta a performance do sistema. Resumindo, os programadores desejam uma memória que seja grande, rápida, confiável e de baixo custo. Eles precisam se adequar à situação de pouca memória, que pode ser lenta e perder seu conteúdo. Existem diferentes tipos de memória, como o registrador, que é a memória mais rápida, mas menor em tamanho. A hierarquia de memória também é importante, pois quanto mais baixo na hierarquia, maior é a capacidade de armazenamento, mas menor é a velocidade de acesso. E a arquitetura de multinúcleo é importante, pois permite que várias áreas de memória sejam compartilhadas e utilizadas de forma concorrente e paralela. Existem vários tipos de memória em um sistema de computação, cada um com suas próprias características e propósitos. O registrador é a memória mais rápida, mas também é a menor, enquanto a memória RAM é mais lenta, mas tem uma capacidade de armazenamento maior. A memória principal é ainda mais lenta, mas é aonde os dados são armazenados de forma persistente, mesmo quando o computador é desligado. Os armazenamentos de backup são usados para manter cópias dos dados para caso haja algum problema com o sistema principal. O gerenciador de memória também deve controlar a alocação de memória para os processos, garantindo que cada processo tenha acesso à memória que precisa sem interferir em outros processos.
Além disso, ele também deve lidar com a gestão de páginas, trocando as páginas de memória não utilizadas para o disco quando a memória principal estiver cheia. Em resumo, o gerenciador de memória é responsável por garantir que a memória do computador seja usada de forma eficiente, garantindo que os processos tenham acesso à memória que precisam sem interferir uns nos outros. Fragmentação da memória, alocando e desalocando espaços de memória para os processos de forma eficiente e garantindo que haja espaço suficiente para todos os processos em execução. Além disso, o gerenciador de recursos também é responsável por lidar com a troca de processos entre a memória principal e a memória secundária, como o disco rígido, quando necessário. Em resumo, o gerenciador de recursos é essencial para garantir que o uso da memória seja eficiente e que os processos possam ser executados de forma estável e sem problemas. Existem vários tipos de memória que podem ser utilizadas em um computador, incluindo a memória RAM e a memória persistente. O gerenciador de recursos é um módulo do sistema operacional que administra essas memórias, gerenciando espaços livres e ocupados, localizando processos e dados na memória, e controlando as partes da memória que estão em uso. Ele também é responsável por tarefas como o swapping, que é o processo de movimentar o conteúdo da memória principal para o disco e vice-versa. Existem várias estruturas de gerenciamento de memória, como programação monolítica, onde apenas um único processo é executado no sistema de computação. Os 3 tipos de gerenciamento de memória mencionados são: sistemas operacionais antigos, que armazenavam o sistema operacional e os drivers de dispositivos na memória principal, começando com o endereço 10, dispositivos móveis, como smartphones e tablets, onde o sistema operacional fica na memória apenas de leitura, e sistemas operacionais modernos, onde o sistema operacional é armazenado na memória principal, RAM. O gerenciador de recursos de memória do sistema operacional é responsável por gerenciar a alocação e uso da memória principal, incluindo acessar e transferir dados para e a partir da memória secundária, como o disco rígido. Existem vários tipos de gerenciamento de memória, mas o conceito básico é o mesmo: alocar e liberar espaço na memória principal para diferentes processos e programas que estão sendo executados no sistema de computação. O sistema operacional é responsável por gerenciar essa memória, incluindo tarefas como alocar espaço para novos processos, realocar espaço para processos existentes e liberar espaço quando um processo é finalizado. Existem diferentes tipos de gerenciamento de memória, como o Paging e o Segmentation, que são usados em diferentes sistemas operacionais e dispositivos. No cenário de multiprogramação, vários processos compartilham uma única CPU e memória, e o gerenciamento de memória é usado para dividir essa memória entre os diferentes processos. A técnica de particionamento é uma forma comum de fazer isso, dividindo a memória principal em várias partições e alocando cada uma delas para um determinado processo. O processo utiliza endereços lógicos, que vão de 0 até o número máximo correspondente ao tamanho do processo. Para garantir a proteção entre os processos, existem 2 registradores, o registrador de base e o registrador de limite. O registrador de base armazena o endereço inicial da memória onde o processo está armazenado, enquanto o registrador de limite armazena o endereço final do processo, garantindo que ele não acesse outra parte da memória que não lhe pertence. Esses registradores são usados para realizar a conversão entre endereços lógicos e endereços físicos, permitindo que o processo acesse a memória de forma segura. Os termos o base e limite são frequentemente usados no contexto da segmentação de memória, que é uma técnica usada para dividir a memória de um computador em diferentes segmentos que podem ser atribuídos a diferentes processos ou programas. O registrador base normalmente conteria o endereço inicial de um segmento de memória, e o registrador limite manteria o endereço final desse segmento. Dessa forma, o sistema pode garantir que um processo não acesse a memória fora de seu segmento atribuído. Em um sistema multiprogramado, onde vários processos estão sendo executados simultaneamente, cada processo teria sua própria base e registradores limite, de modo que cada processo tenha seu próprio espaço de memória privada. Além disso, em alguns sistemas, os endereços lógicos são usados para fazer referência à memória, e esses endereços precisam ser traduzidos para endereços físicos por meio de um processo chamado conversão de endereços. A unidade de gerenciamento de memória, MMU, da CPU é responsável por converter endereços lógicos, também conhecidos como endereços virtuais, em endereços físicos, também conhecidos como endereços reais. O MMU é um componente de hardware incorporado à CPU e executa essa conversão usando tabelas de páginas. As tabelas de página contêm informações sobre o mapeamento entre endereços lógicos e físicos. Os 2 tipos de memória, partições fixas e partições variáveis, referem-se a diferentes maneiras de alocar memória para processos. No particionamento fixo, a memória é dividida em partições de tamanho fixo e cada partição é atribuída a um processo específico. No particionamento variável, a memória é dividida em partições de tamanho variável e o sistema pode reatribuir dinamicamente a memória conforme necessário por diferentes processos.
A escolha de usar partições fixas ou variáveis depende dos requisitos específicos do sistema e dos processos que estão sendo executados nele. O conceito de alocação dinâmica de memória em sistemas operacionais se refere ao processo de alocação de memória para um programa ou processo enquanto ele está em execução, em oposição à alocação de uma quantidade fixa de memória no início do programa. Isso permite um uso mais eficiente dos recursos de memória, pois o programa pode alocar mais memória conforme necessário e liberar memória que não está mais sendo usada. Ele também permite a criação de variáveis durante o tempo de execução. A paginação é um método de gerenciamento de memória no qual o sistema operacional usa uma técnica de memória virtual para armazenar partes da memória de um processo, conhecidas como páginas, no disco quando ele não está sendo usado pelo processo na memória principal. Isso permite um uso mais eficiente dos recursos de memória, pois o sistema operacional pode mover páginas inativas para o disco, liberando espaço na memória principal para outros processos usarem. A paginação também permite que os processos usem mais memória do que a fisicamente disponível na memória principal usando uma combinação de memória principal e espaço em disco. Esse processo é chamado de troca ou troca de página para mover as páginas de para a memória principal e o disco. Um bitmap é uma estrutura de dados que usa um mapa de bits para representar o estado de um bloco de memória. Cada bit representa um bloco de memória, com um valor de 0 indicando que o bloco está livre e um valor de 1 indicando que o bloco está em uso. Esse método permite que o sistema operacional identifique rapidamente blocos livres de memória. Lista vinculada é uma estrutura de dados que usa uma cadeia de elementos vinculados, onde cada elemento contém informações sobre um bloco de memória, incluindo o número do processo e os endereços inicial e final do bloco. Esse método permite que o sistema operacional acompanhe os blocos livres de memória, bem como as informações sobre o processo que está usando o bloco no momento. Ambos os métodos são usados para gerenciar o espaço livre na memória, mas a escolha de qual método usar depende das necessidades específicas do sistema operacional e do sistema de gerenciamento de memória. Existem duas formas de gerenciar espaços livres: fragmentação e compaction. A fragmentação ocorre quando há espaços livres espalhados na memória, enquanto a compaction é o processo de mover os dados de memória para eliminar espaços livres. Existem também 3 algoritmos de alocação: Fast Fit, Best Fit e Worst Fit. O Fast Fit escolhe a primeira área livre que é suficientemente grande para o processo, o Best Fit escolhe a área livre que melhor se encaixa no tamanho do processo, e o Worst Fit escolhe a área livre mais grande.